de número 26 e o versículo de número 36. Irmãos, quero pedir nessa noite que vou estar pregando em português. Hoje está fazendo 5 meses que estou vivendo aqui na Argentina pela primeira vez e pedi a autorização. O irmão Rafael também autorizou a falar, e o pastor Virgílio também se autoriza a falar em português, porque assim eu consigo mais ter um desenvolvimento melhor, porque aí eu tenho que pensar e dizer a palavra, e assim os irmãos compreendem em português se eu pregar aqui? Amém. Grande maioria. Aquilo que eu não conseguir falar ou que não entenderem, o Espírito Santo de Deus vai interpretar para você nesta noite. Amém? Diz assim a palavra do Senhor em São Mateus capítulo número 26 e o versículo número 36. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemani y les dijo: siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Somente esse versículo da palavra de Deus, e os irmãos podem tomar os vossos assentos. Aleluia, Senhor Jesus, porque nesta noite Deus falou bem de perto no nosso coração e vai continuar a falar. Hoje já pude derramar as minhas lágrimas, hoje já pude sentir a presença de Deus, e Deus também nesta noite vai operar milagres e maravilhas, pois eu creio num Deus que tudo pode, num Deus que tudo vê, num Deus que zela pela sua igreja. Eu estava nesta tarde meditando na palavra de Deus, procurando algo para trazer para a amada igreja do Senhor Jesus, e também atingir aqueles corações que precisam de algo especial da parte de Deus. No mundo a qual nós vivemos hoje, sabemos que as tribulações são tantas, e as pessoas, quando se achegam até este tempo, estão à procura de paz, estão à procura de algo que nós podemos oferecer, e a única coisa que nós podemos oferecer não é prata e nem ouro, como disse o apóstolo Pedro, mas nós poderemos oferecer o Senhor Jesus Cristo para a tua vida. Ele pode sim resolver todos os teus problemas. E quando eu estava lendo a Bíblia Sagrada, eu me deparei com este versículo, a qual é muito conhecido dos leitores da Bíblia. E eu encontrei que Jesus Cristo, no seu último dia, a qual ele sabia que iria morrer, ele sabia que iria padecer, ele sabia que teria que ser pendurado na cruz do Calvário. Então ele chama os seus discípulos, ele manda que eles vão até o Monte das Oliveiras, a um lugar chamado Getsemani, para estar ali passando algumas horas em oração. E ele chama não somente Pedro, Tiago e João, como muitas das vezes fazia, ele chama agora todos os seus discípulos e começa a dizer para eles: olha, eu vou me distanciar de vocês cerca de 30 metros, um tiro de pedra aproximadamente, e eu vou orar, e eu quero que vocês estejam velando e orando comigo. E eu comecei a perguntar para o Senhor, tudo que tu fazes, tudo o que tu está planejando em fazer, não é somente por acaso, porque é, Senhor, que o Senhor não foi passar ao último dia da sua vida na casa de Lázaro, a qual ele havia ressuscitado. Porque é que Deus não foi passar, Jesus não foi passar a sua última noite na casa da sogra de Pedro, ou na casa de Pedro, a qual ele foi bem recebido. Ele poderia ir em tantas casas, em tantos lugares, que ele ia ser bem recebido, porque ele tinha, apesar de ser perseguido, ele tinha alguns amigos. Ele poderia estar indo até a casa de Zaqueu, aquele publicano, a qual um dia ele esteve pousando, e com seguro, irmãos, que ele foi bem recebido. Mas a Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo, ele preferiu ir para o Getsemani. E olha o que a Bíblia Sagrada dá-nos a entender. Eu disse: Senhor, o porquê que tu foste lá? É porque Jesus
Jesus Cristo, ele precisava ser esmagado, porque naquele momento Jesus Cristo estava sendo uma azeitona, Jesus Cristo estava sendo um olivo, Jesus Cristo estava sendo agora esmagado pelo meu e o teu pecado. Aquele lugar era chamado prensa de azeite ou prensa de óleo, ou seja, Jesus Cristo foi para lá para ser prensado. Ele ia naquele momento ser prensado antes mesmo de estar subindo lá na cruz do Calvário, porque a Bíblia Sagrada diz que ele levou todos os nossos pecados. Imagine o mais terrível pecado que você cometeu. Você não quer se acordar dele, você quer deixar esquecido no passado, mas foi este pecado que naquele momento esteve sobre a vida de Jesus, e Jesus Cristo suou gotas de sangue que corriam até o chão. Então, este pecado que quando você se lembra, você chora, você diz: meu Deus, como é que eu pude fazer isso? Foi este pecado que estava sendo agora jogado e lançado sobre Jesus Cristo. Por isso que ele sofreu uma grande angústia, ele sofreu uma grande dor, antes mesmo de estar subindo lá na cruz do Calvário. E Deus começou a falar comigo, porque aprendi a ouvir a voz de Deus. Graças ao bom Deus, me criei dentro da casa do Senhor, sou filho de pastor, sei como é ter uma vida, aleluia, separada para o Senhor. Tive uma vida como a vida de Samuel, sempre separada para o Senhor, nunca me distanciei dos seus caminhos. Irei completar 26 anos de idade, mas nunca passei por uma disciplina, nunca passei por algo tão terrível a qual pensei distanciado do caminho do Senhor. Sabe por quê? Porque eu tive um grande valor, um grande exemplo, que foi o Senhor Jesus Cristo morrendo lá na cruz do Calvário, e a honra e a glória seja dada para o seu nome. E lendo a Bíblia Sagrada e escutando a voz de Deus, Deus começou a falar comigo e a dizer: meu filho, preste bem atenção que eu quero falar contigo. Na Bíblia Sagrada existem 3 tipos de óleo, e estes óleos, para serem fabricados, eles precisavam passar pelo Getsemane. O primeiro óleo a qual a Bíblia Sagrada nos fala é o óleo da santa unção. O segundo óleo que a Bíblia Sagrada nos fala é o óleo a qual é usado para se colocar nas lamparinas, para colocar nas lâmparas, que era para estar alumiando ou iluminando o templo do Senhor. O terceiro óleo era aquele óleo que a dona de casa utiliza. As irmãs que estão aqui nesta noite sabem que uma comida não tem como se fazer sem o óleo. Não há como se fazer. Pode-se tentar achar alguma coisa para substituir, mas uma comida feita com óleo, ela tem um sabor especial. Por isso nunca deve faltar. E o Senhor começou a falar comigo dizendo: meu filho, na minha igreja é necessário ter 2 tipos de óleo. O primeiro óleo é chamado óleo da unção, que é o símbolo do Espírito Santo de Deus. Este óleo, se não tiver em uma igreja, esta igreja pode até fazer barulho, mas ela está fazendo barulho não por causa da presença de Deus, é porque está faltando óleo na sua engrenagem. Mas eu vejo na Bíblia Sagrada, e Deus falando comigo dizendo: em primeiro lugar, não deve se faltar o meu Espírito no meio da minha igreja. Não deve se faltar o azeite da santa unção. Este que faz o menino de 16 anos matar o gigante, matar o leão e matar o osso, porque